Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. Aqui você já sabe, a nossa conversa dura o tempo de um cafezinho. E dessa vez, como sempre, na verdade, tem o Júlio aqui do meu lado. Tudo bem, Júlio? Oi, Matheus, tudo bem? Como é que vai? Mais uma, hein? Vamos lá. Mais uma. E olha, a gente tem um convidado especialíssimo aqui, não sei nem como pronunciar direito, porque é o Gessé. Ele é diretor de tecnologia e alianças estratégicas na GEP Brasil. E a gente tem um tema muito importante para falar, que é da redução de custos até a inteligência de custos. Qual é essa jornada? O que se trata exatamente de inteligência de custos? E aí a gente não poderia chamar alguém melhor para falar sobre isso, né? Tudo bem, Gessé? Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, Bom, ótimo, por primeiro eu queria aqui agradecer animados. pelo convite, hein? Queria agradecer pelo convite, é sempre uma oportunidade boa trocar conversas com vocês. Sempre aprendo Muito bom. muito. A Muito legal. gente A gente também agradece muito, viu, Gessé? As minhas experiências de trocas com o Gessé são sempre muito produtivas, porque a gente normalmente vai além daquilo que se propõe, né? Extrapola, traz experiências, traz uma ou outra pitada, né, de tempero para aquilo que se propõe como um tema inicial, né? E aí a gente deu a sorte de pegar o Gessé fazendo as transformações que ele vem fazendo lá na GIP, ao mesmo tempo levando todo o conceito, conteúdo que ele tem, não só com relação à logística, custo, mas processo também e tecnologia. Olha que legal, né? Pacote completo, né, Júlio? É, Então, vamos lá. E aí, Matheus, vamos por lá. onde a gente começa? Vamos lá. É, Bom, eu acho que a gente pode começar com o Gessé falando um pouquinho justamente dessa breve jornada, né, que ele teve, ou melhor, breve não, né, colocar de uma maneira breve, porque vocês podem acessar o LinkedIn aí, vocês vão ver que você vai scrollando para baixo e não para, né, de vir coisas assim. Então, já teve várias iniciativas novas, já teve várias frentes com áreas que elas são diversas, né? Então, agora mesmo, a gente está falando de uma direção que envolve tecnologia, inovação e alianças estratégicas. Então, Gessé, me conta um pouquinho da sua história, dessa jornada que você viveu, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor também qual que é essa tua perspectiva que a gente vai abordar sobre custos. eu sou um engenheiro de formação, a minha origem sempre foi permeando ali a área de supply chain e tecnologia, né? Então, eu tenho aí uma carreira que inicia lá atrás na Volkswagen, passando aí por um mestrado, e sempre permeando essas áreas de supply chain, procurement e tecnologia. Eu estava do lado de lá antes, né, das empresas que consomem as soluções e que fazem uso dela. E há cerca de 2 anos eu vim para a GP Brasil, explicando o que é GP, chama Global E-Procurement, é uma empresa americana, que tem, pelo Gartner e pela Spend Matters, posicionado sempre no quadrante, no topo do quadrante mágico aí, com as soluções para a área de compras e de supply. E a GP, ela é uma empresa que tem aí há mais de 30 anos e o foco dela é sempre gestão de gastos. E quando a gente olha para esse momento atual, né, isso é algo que é mais do que urgente, né? A gente está vivendo um momento geopolítico extremamente complexo, a gente está vivendo questões tarifárias que eu não preciso nem aprofundar aqui, de uma grande complexidade. A gente está vivendo um momento em que se fala muito em apagão de mão de obra qualificada, a gente está vivendo hoje um momento de um tsunami de constantes inovações no que tange a inteligências artificiais. E na seara de vocês, o que a gente tem percebido? Empresas perdendo um pouco do senso de direção, para que lado eu vou, processos se deteriorando nesse momento dessa complexidade, e em um momento em que se fala de empresas data-driven, no momento em que se fala muito em agilidade, no momento em que se preconiza muito essa discussão de tomadas de decisão baseada em dados e processos mais rápidos, um cuidado a gente tem que ter em custos. Né? O que é custos nesse momento? O que é relevante em custo? Quanto disso está alinhado com a estratégia? Como é que cada área trabalha nisso? E, historicamente, o Brasil tem, dentro das suas empresas que estão aqui, gaps grandes nessa área, né? De entender a própria operação, de entender como certos processos acontecem. Então, esse é um tema denso e complexo de discutir, mas extremamente necessário por essa conjuntura que a gente está vivendo hoje. Né? Esse é o nosso momento, esse é um pouco do meu histórico, e é onde eu estou agora. Eu vim para o lado daqui, agora o lado que cria a solução e a tecnologia,
e muito com esse olhar de o que precisa ser feito, como é que a gente aborda isso, como é que se fala de tecnologia em um momento em que empresas precisam refinar processos e melhorar entendimento de ambiente externo. Então, esse é o cenário em que a gente está inserido no Brasil nesse exato momento, que é um cenário de turbulência como qualquer outro país no mundo hoje está vivenciando, né? Eu acho que é um grande desafio, né, bem contextualizado no que você trouxe, e eu acho que isso é histórico, né, é a gente saber, primeiro, mapear com precisão cirúrgica os custos da operação. Depois que mapeou, classifica e qualifica. Essa tríade, sabe, mapear, classificar e qualificar, nem sempre a gente consegue, sabe, encontrar junto das empresas, né, e dos profissionais com quem a gente dialoga, porque sempre falta um. Às vezes está super bem classificado o custo, isso aqui são custos operacionais, isso daqui são custos com fornecedores, isso aqui são custos com matéria-prima. Às vezes está classificado, às vezes está qualificado. Olha, nesse grupo de custos de fornecedor, eu tenho aqui um grupo de fornecedores que são mais fornecedores, são parceiros chaves, então esses custos eles são indispensáveis. Os outros eu até consigo mexer, mas esse mesmo cara fala, viu, mas eu não tenho todos os meus custos mapeados. Eu acho que esses são os meus custos, né? E quando a gente fala dessa tríade, o GCE, né, mapeamento, classificação e qualificação de custos, como que as tecnologias, essas tecnologias que você trabalha e atua hoje, como que elas lidam com isso? Ou elas falam, Vel, não é nada disso, agora a toada para lidar com custo é outra. Como funciona isso na sua recente experiência? Quando a gente pensa em análise de custos, a gente tem que partir sempre do pressuposto de com que se gasta hoje. Então, a gente começa esse processo falando de spend management, ou seja, gestão do gasto. Então, o primeiro ponto de partida para você propor qualquer mudança, melhoria, inovação, ou redesenho é como é que está o meu custo hoje? Como é que eu estou gastando hoje? E quando a gente fala de gastos hoje dentro de uma organização, a gente tem que entender o seguinte: eu estou comprando bem, eu estou comprando no prazo, eu estou comprando das melhores empresas fornecedoras, eu estou comprando muito de um determinado fornecedor e menos do outro. Esse é um ponto de partida. Como é que as tecnologias ajudam nisso? Quando você faz uma análise de um spend, ou seja, de um gasto, né, de 12 meses ou de 2 anos ou mais, isso demora. Quando é feito por um humano, quer dizer, você tem que olhar, classificar, categorizar. E aí, as tecnologias surgem como excelentes assistentes nesse momento, quando você coloca uma inteligência artificial que faz uma categorização em 10 minutos. Então, esse é o ponto de partida quando a gente trabalha em tecnologia, principalmente é o que se propõe hoje numa gestão de gastos inteligente, você usar a tecnologia como uma ferramenta de apoio, onde ela faz uma análise rápida, confiável, faz uma categorização do teu spend, do teu gasto histórico e te permite ter insights. Ou seja, ali, quando uma IA faz essa análise, ela olha e fala assim, olha, você está comprando com prazo errado, você comprou de um mesmo fornecedor com diferentes prazos de pagamento, existe aqui um grupo, empresas gêmeas, irmãs do mesmo grupo econômico. Então, ela traz ali alguns insights que são extremamente úteis. E ela otimiza tempo, ou seja, algo que demoraria 30, 40 dias para ser feito, e ela consegue fazer em 10 minutos. Então, ela te traz ali uma agilidade que reduz muito o trabalho humano com a necessidade de ficar fazendo o que eu chamo de trabalho braçal na frente de uma planilha. Então, a tecnologia ela vem com esse impacto. Então, quando eu faço gestão de custo, primeiro, step 1, vamos analisar como está a minha situação hoje, o famoso as is. Depois, em cima disso, eu vou discutir processo, estratégia, melhorias, oportunidades e etc. Perfeito. Queria aproveitar para emendar, então, numa pergunta que vai no seguinte sentido. Isso tudo que você trouxe, Gessé, é um trabalho de inteligência, seja feito via tecnologia ou por trabalho humano mesmo, né? Existe algum momento, algum critério base, um ponto de virada nas empresas, no momento de crescimento, que forçam elas a seguirem por esse caminho de inteligência de custo e não só pensar em ficar reduzindo aqui quando percebe, tem um feeling de que está muito alto, ou é algo que acaba sendo um pouco mais fragmentado? Porque quando a gente vê da nossa perspectiva de processos, o que a gente costuma perceber é quase que uma escadinha que vai no seguinte sentido. Empresas de pequeno porte, elas tendem a valorizar muito pessoas.
Então, assim, processos e tecnologias acabam sendo coisas de segundo plano, de suporte. Porque as pessoas, como tem pouca gente, o negócio está mais na mão, elas ditam muito o ritmo da empresa. Quando as empresas vão crescendo, vai se tendo mais pessoas, e aí a demanda por processo se faz mais latente ainda. Então a gente precisa de processo para unificar todas essas pessoas. E quando essa empresa cresce mais ainda, aí precisa dar mais eficiência para os processos. E as tecnologias passam a ser mais valorizadas, né? Então, da nossa perspectiva de processos, é meio que esse o caminho. Como é que é isso para a perspectiva das soluções da GP, por exemplo? Eu acho que tá tudo super certo em relação ao que você considerou na tua fala. Eu só vou botar um pouco mais de tempero. Antes de crescer, a gente está vislumbrando um cenário de crise. E fazendo a metáfora com que eu tô com 50 a mais aí, Júlio, estamos próximo aí. O brasileiro é expert em fechar a mão quando ouve a palavra crise. Sem dúvida. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está em casa, putz, espera aí. Estamos em crise financeira aqui. A gente começa a olhar aonde estão as despesas e aonde estão os supérfluos. O que eu corto? E a metáfora o que é que eu corto? Perfeito. Essa é a metáfora para o corporativo. Eu sento na mesa, sento a família em volta, vou cortar aqui, 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 não dá para comprar isso aqui, né? Vamos trocar isso por aquilo. Então você primeiro faz esse estudo exatamente do que você está gastando. E aí depois você vai para o que eu posso substituir, o que é inevitável, o que é insubstituível, o que não é possível de ser cortado. E, finalmente, chegamos ao processo. O processo te traz a otimização, o processo é o que te traz a adequação ao momento. O que eu entendo hoje, o que a gente está assim, muito conversando com os nossos clientes, o que a gente tem entendido é um momento de olhar para o ambiente externo, entender como é que esse ambiente está se configurando, olhar internamente e tapar os vazamentos, ou seja, onde eu estou gastando inadvertidamente ou erradamente, e me preparar para esse ambiente externo. E aí, me preparar para esse ambiente externo é falar de processo. Hoje é uma frase padrão. Empresas querem ser data-driven. Para quê? Tomada de decisão baseada em dados. Como? Parece aqueles bonequinhos que a gente vê no meme. Queremos, sim, porque... Como? E o como é com agilidade. Só que para que eu consiga chegar nessa esfera da agilidade, na tomada de decisão, ou nas mudanças rápidas de rumo, eu preciso desenhar processo. Né? Então eu vou desde o momento em que eu olho quanto eu estou gastando, controlo meus gastos, reposiciono meus gastos, refaço cotações, refaço contratos, repenso o modelo de fornecimento, e isso é o combustível e é a primeira etapa de um processo de mudança, onde eu preciso fazer um change management de processos que não se adequam mais à dinâmica do mercado externo. Só que isso não era no passado algo que a empresa fazia a cada 5 anos, cada 6 anos, cada 10 anos. A gente veio de um experimento social que foi a pandemia, né, com perdas, falecimentos, e que trouxe ali uma complexidade enorme na vivência de tudo, para um mundo em que a gente tem vivido aí nesse modelo de trabalho híbrido. Tudo tem impactado. O Júlio é do mundo acadêmico, eu sou do mundo acadêmico. Mudou, inclusive, as relações profissionais, as relações de ensino. Eu brinco que a gente ganhou um brinde com a pandemia, que foi a ansiedade. Alguns estão medicados, outros estão no chazinho, mas todo mundo está vivendo esse momento de ansiedade. E esse momento de Infelizmente, ansiedade... tenho que concordar, viu? É isso. É o brinde. Todo mundo ganhou esse brinde. Essa sensação de eu tenho controle, né? O streaming, o e-commerce que te entrega cada vez mais rápido, não interessa o preço. E aí essa sensação de que eu preciso estar sempre rápido, rápido e rápido. Eu não vou entrar na discussão se isso faz sentido ou não, mas isso chegou no universo corporativo. E esse rápido, 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 ele passa por etapas, né? Não adianta eu querer atropelar. Eu preciso analisar gastos, eu preciso entender onde estão oportunidades e, sem dúvida nenhuma, redesenhar processos. Então, para mim, hoje, esse é o momento de uma conversa séria entre tecnologia, processos
e ser humano. Como é que a gente equaliza tudo isso para que a gente consiga sair do outro lado? E o que é sair do outro lado? É ter agilidade para se adequar às mudanças do ambiente externo. Cara, você trouxe um gancho aí curiosíssimo, né? Porque a gente sempre fala dessa tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia. Mas você acabou de trazer é algo que eu não acho que é uma quarta frente, nem um quarto pilar, mas eu acho que é algo que, como o próprio ar, né, permeia tudo isso, que são as dinâmicas sociais, em todas as suas vertentes, tanto na escala do indivíduo, quanto dos grupos sociais, familiar e corporativo. Então, as dinâmicas sociais, elas acabam meio que ditando velocidade, incremento, complexidade de tecnologia e de processos, não é isso? E interferindo também no comportamento individual, né, nas pessoas. Faz sentido isso, considerar as dinâmicas sociais como também um quarto fator determinante para uma pretensa fluidez operacional, tudo, ou eu viajei demais aqui? Não, eu acho que faz total sentido, Júlio. Eu ouvi um dia desse, numa reunião de uma empresa, a expressão de que determinada coisa está sendo muito gasosa. Eu sou um profissional da área de tecnologia, um apaixonado por tecnologia, mas eu acho que a gente está vivendo um momento em tecnologias ainda muito gasosas. Como é que eu apalpo esse negócio da IA? O que é isso de data-driven? E a gente, nesse afã de querer concretizar esse gás, a gente está esquecendo dessa relação pessoal, né? Dessa conversa, desse diálogo, dessa pausa para respirar e refletir, né? Então, eu sinto que a gente entrou numa roda viva de velocidade de entregas, de uma necessidade de adaptação constante, e perdemos conexão. E eu acho que o seu ponto é super valioso, no sentido de que a gente precisa construir pontes novamente, construir diálogo, essa hibridez que a gente está vivendo no formato de trabalho, algumas empresas sugerindo a volta ao escritório, outras trabalhando em home. Então, a gente vai viver um mundo de uma miscelânea maior, né, nas relações profissionais, e tudo muito instantâneo, mas muito pouco profundo, né? Então, eu acho que esse ponto que você tocou é de extrema valia para a gente seguir, sem dúvida nenhuma. Curioso, né? Porque a gente tem aí, quando eu falo, né, de dinâmicas sociais, pensando em termos globais, né? Então, porque não dá para pensar mais hoje se não for, né, em dimensões globais. Tem uma coisa curiosa também, porque voltando, né, à questão do custo, num passado não muito distante, mão de obra era um custo vinculada à ação, presença e ação humana nos processos. Mas hoje você tem custo de suporte de tecnologia, né? De RPA, sabe? De agentes. Então, são custos que a gente bota na caixinha, né? Dos custos com tecnologia, mas que estão praticando mão de obra, né? Olha que coisa interessante, né? Ou bits de obra, não sei qual é o termo mais adequado ali, né? Enfim, em paralelo a isso, botar um temperinho aqui também, né? O pessoal, né, de prática, né, de atos ou vida minimalista, né, ensinam para gente que ter o mínimo não necessariamente é ter pouco, mas é ter o suficiente em uma elevada qualidade que te sirva muito. Como é que a gente pode fazer uma correlação nesse conceito do se eu tenho que reduzir custos, eu vou gastar mais dinheiro para que com mais dinheiro eu obtenha menos coisas, mas que vão me servir melhor e muito mais do que aquele monte de coisas que eu tinha anteriormente, sabe? Eu, assim, assino 20 ferramentas. Agora eu vou assinar uma ferramenta única que me entrega, às vezes, até mais do que essas 20. Como é que a gente consegue convencer o empresário nessa direção? Assim? Acho que o Matheus ficou ansioso aí para falar, tá fazendo uso do brinde. Queria só emendar. Vai lá. Só emendar com o seguinte: seria isso inteligência de custos, Gessé? Justamente esse racional de eficiência, né, nos custos que você tem? Eu acho que os dois, vocês estão super certos na visão de vocês, né? Eu acho que, primeiro ponto, uma vez que eu faça entendimento de que eu preciso caminhar nessa trilha, o que fazer, como fazer e qual é a melhor escolha. Quando eu falo de tecnologias que hoje se parecem gasosas, exatamente essa necessidade de metrificar.
Quanto vale isso? Quanto eu ganho com isso? Pois A é. gente vem de uma época aí de soluções como RPs caríssimos, que nunca se provaram payback sobre isso, né? Aí tinha que eu preciso porque eu preciso. Eu acho que o grande aprendizado com a pandemia é que a gente foi para casa e teve que descobrir como usar tudo, né? Eu costumo fazer a seguinte metáfora: quando a gente estava nos ambientes corporativos, as impressoras sempre viviam com pilhas de papel que sobravam no final do dia, que as pessoas imprimiam por alguma razão. A gente foi para casa. Eu não tenho impressora em casa. Também Eu não. parei de imprimir. É isso. Por que eu parei de imprimir? Porque eu não preciso mais imprimir? Não, é uma mudança. Então, eu acho que quando a gente fala de custo inteligente, é a grande vantagem de você viver num mundo com tecnologias emergentes como a gente está vivendo, e que são todas muito de qualidades altíssimas, inteligências artificiais, IoT, blockchain, Big Data, é a possibilidade de ter uma visão mais clara do momento do meu negócio. Então, custo inteligente para mim é, hoje, ter a clareza quase que em tempo real de quanto está custando a minha operação. E diante dessa possibilidade de saber quanto custa a minha operação, tomar decisões mais assertivas e alinhadas com o cenário externo, com o ambiente externo, e reconhecendo as minhas fortalezas e as minhas oportunidades de melhoria. Então, para mim, custo inteligente é caminhar nessa direção de ter quase que uma visão em tempo real de como está custando a minha operação. Então, Muito esse é um ponto. importante, né? Porque vai um pouco ao encontro do que a própria GIP oferece, que muitas vezes pode aparentar ser uma solução com um valor agregado maior, consequentemente um preço que faça jus a esse valor, mas que no fim do dia entrega muito mais inteligência e me dá muito mais acesso a esse monitoramento de custo em tempo real do que as outras dezenas de soluções pingadas que eu achava que eram mais em conta, mais baratas e que eu estava fazendo uma gestão inteligente de custo, né? É isso? Faz sentido? Sim, concordo. É exatamente isso. Quer dizer, é entender etapas, é entender processos, é entender momentos da minha organização. E vocês entendem muito do que eu vou falar, né? Uma necessidade mais do que necessária de se pensar processos. Quando a gente foi no meio da pandemia, que todo mundo estava em casa, pai, mãe, filhos, todo mundo tendo que conectar com tudo, era aula, era trabalho, era reunião. E aí a primeira descoberta que a gente tem é a nossa banda larga em casa é horrível. Ela não segura em pé todo esse pessoal usando. Verdade. Quando é que a gente descobriu isso? Quando a gente foi submetido a uma situação extrema. E é exatamente o que a gente está vivendo, um cenário de grande complexidade geopolítica, econômica, em todos os continentes. Porque o Brasil, porque... Não, todo mundo está vivendo um momento difícil, todo mundo. Onde as empresas estão tendo que repensar tudo, né? E estão descobrindo coisas, estão se chocando com descobertas. Opa, é isso mesmo? Estamos tão ruim assim? Agora, por exemplo, Brasil, tivemos uma imposição de tarifas de um país para onde grande parte das nossas exportações eram direcionadas. Num primeiro momento, a reação foi de desespero. Falou, nossa, agora tudo acabou. E a grande descoberta é que rapidamente a gente se adaptou, e eu costumo dizer que o brasileiro dá aula de resiliência quando submetido a uma situação extrema. Então a gente se adaptou rapidinho né, e mudamos o rumo, e de repente a gente está na iminência de ter um PIB maior. Apesar desse episódio. Apesar de tudo, e o país que nos impôs tarifa descobriu que não dá para ficar sem a gente. Né? Então, é um estado de coisas que a gente está vivendo e que está atingindo as empresas. Está atingindo as empresas. Né? Então, esse é o nosso o retrato desse momento agora. Perfeito. A gente... vai lá, Mar, liga lá. Não, pode emendar, Júlia, depois eu A gente está falando, e muito bem, né, do que no passado, né, motivou essa mudança, né, de atitude, de postura, até mesmo de percepção de valor. E aí, eu queria ouvir de você um pouco, Gessé,
né, dentro desse universo, né, da relação da aplicação e uso inteligente, né, dos recursos e como esses recursos refletem a minha gestão igualmente inteligente de custos para o futuro. Como é que você vê isso? Ó, 2025, 2035. Como você acha que a gente vai estar nisso, cara? Eu vou dar uma visão talvez extrema aqui. Sim. Eu acho que a gente vai estar com inteligências artificiais bastante permeadas dentro das organizações. Uhum. A gente vai ter ali uma estrutura sistêmica que nos permita fazer uma análise em tempo real, exatamente do que eu venho propondo, e o ser humano colocado numa condição de tomador de decisão, de decisões cada vez mais estratégicas, e um dinamismo muito grande. Eu acho que todo esse momento geopolítico, todas essas imposições de guerras tarifárias entre países, mostrou fragilidades e mostrou Uhum. fortalezas, Uhum. mas mostrou que talvez o melhor caminho seja uma alternância constante. Então, aquela frase de que a única certeza que a gente tem é a mudança, ela chega para a nossa realidade. Então, a mudança, para mim, ela vai ser algo contínuo e constante, que vai requerer da empresa uma adaptabilidade constante. Uhum. E em 2035, só um ambiente com a mescla de tecnologias emergenciais capaz de consolidar e tirar insights de volumes grandes de dados podem apoiar seres humanos em tomadas de decisões cada vez mais estratégicas e rápidas. Eu acredito também em empresas mais enxutas, com processos mais fluidos e quase que intuitivos. Então, eu acho que essa é a minha visão para 2035. Então, E mediados por muita agentes, né? tecnologia, É isso. mediados por agentes, mas o ser humano tendo um espaço fundamental de tomador de decisões, porque aí a gente vai trazer análises de sensibilidade, a gente vai falar de questões muito mais emocionais. A gente está vendo que com essa mudança do comportamento do varejo, por exemplo, da loja física para a loja digital, quem é o cliente? Como é que o cliente se comporta? Então, as empresas estão fazendo grandes esforços hoje em captura de dados para entender comportamento. Uhum. Mas quem entende melhor comportamento do que ser humano? E aí eu volto naquele teu ponto anterior, Júlio. Quer dizer, a conexão humana vai se tornar ponto-chave aí. O que significam esses dados? O que significa esse movimento? Eu e o Júlio já vivemos essa época da crise, onde você não podia comprar carne, mas você comia frango, você comia É peixe, isso. você É isso. buscava. Então, É isso. o brasileiro tem essa característica da adaptabilidade. As gerações atuais estão começando a se defrontar com essa necessidade de mudança. E eu acho que isso é o cenário 2035. Porque as Entendi. possibilidades vão ser amplas. Vão ser amplas. Quer dizer, a gente hoje tem marketplaces na China vendendo peixe fresco. Você compra o peixe 9 horas da manhã, ele entrega fresco para você preparar o almoço. A gente ainda não De chegou nesse drone. nível De drone. de drone. De A drone. gente não chegou a esse requinte no Brasil É. porque faltam pequenos ajustes, mas a gente tem total Vai possibilidade chegar. de fazer isso. A gente vai chegar nisso. Essa constância, essa constante mudança é algo que vai se tornar presente. Muito boa a pergunta e a resposta, e eu entendo que ela abre alas até para a gente conseguir ter uma perspectiva geral de tudo que a gente falou até agora. Então, se for parar para pensar estruturalmente aqui no nosso papo, a gente começa falando, o topo da abstração ali é macroambiente, social, político. Então, todos esses fatores impactam a inteligência de custos, mas impactam, melhor dizendo, a empresa como um todo. E aí a gente está falando de processos, de tecnologia e etc. Isso tanto num movimento externo. Então, por exemplo, o meu fornecedor, ele agora vai ter tarifa em cima da minha compra a partir dele, porque ele é de outro país. Tanto nesse sentido, quanto nas dinâmicas sociais que você comentou, Júlio. Então, essa geração agora não está disposta a trabalhar a mesma quantidade de horas, por exemplo, que a geração anterior. Então, você tem nesses dois lados essa perspectiva. E isso faz a gente levar o papo para uma ideia de inteligência de custos, não é só a gente olhar custos, é a gente olhar para várias outras camadas do negócio
que impactam, inclusive, ou melhor, que encosta, inclusive, na cultura da empresa. E aí eu entendo que falta só esse elo para a gente conseguir fechar essa perspectiva geral da inteligência de custos. Gessé, como que a cultura organizacional impacta a inteligência de custos numa empresa? Porque eu fico imaginando, ok, tem uma solução robusta lá dentro que permite essa clareza, que permite as decisões embasadas em dashboards em tempo real e etc. Mas se as pessoas, mesmo com processos definidos de alimentação do sistema, não executam isso por um problema de cultura, nada anda também, né? Então, o impacto da cultura é gigantesco. Como é que você vê esse ponto? Eu gosto muito da frase que não é uma frase nova, que diz que a cultura toma no café da manhã, ela engole no café da manhã a estratégia. Eu acho que Muito bom, cultura né? porque você gasta horas planejando para no final a cultura matar, né? Então, Perfeito. a cultura engole no café da manhã a estratégia. Fazendo a mesma metáfora que eu fiz antes, né, das famílias quando viviam em crise, existia ali uma regra que era estabelecida na família. Não podemos gastar. Vamos trocar o produto A pelo produto B. Vamos deixar de usar A para usar B, ou vamos simplesmente cortar C. E aí você vai se moldando a isso, né? A gente, um pouquinho mais velho, a gente vem dessa geração que estava acostumado a um nível de restrição maior. Isso nos moldou. A gente vive hoje uma outra realidade de maior possibilidade e maior oferta. O Brasil de uma economia fechada para o Brasil de uma economia relativamente aberta. Uma China que estava muito distante do Brasil, de uma China que se faz cada vez mais presente na nossa realidade, e aí vai. A cultura não se estabelece do dia para a noite, a cultura não se estabelece com imposições, a cultura se estabelece com apresentar possibilidades e ela tem que fazer sentido para todos. É óbvio que os líderes são aqueles que compram os riscos e eles escolhem a sinalização do caminho. A gente tem hoje grandes empresas no Brasil que já, por exemplo, reportam 800 agentes de inteligência artificial sem grandes demissões. Cito o iFood, mas a gente tem varejos no interior do Brasil que ainda trabalham com pagamento de carnê indo até a loja. Ok, os dois mundos podem coexistir. Qual é a cultura vigente? O iFood, ouvindo inclusive depoimentos do seu atual CEO, fala o seguinte: IA não era para eles uma opção, era uma obrigação. E isso foi se amalgando na cultura da empresa, e hoje isso está no DNA, está no sangue. Então, cultura é exercício de repetição, é disciplina e clareza de caminho, onde eu quero chegar. Então, a gente vive, as gerações atuais, elas querem ter clareza do para onde a gente está indo. É diferente da minha geração, do Júlio, onde a gente entrava na empresa e falou: para que lado eu tenho que ir? Para ali. Ok, eu não questionava. É para lá que eu vou. Ali. É isso. É para lá que eu vou, você está dizendo que é para lá. A geração atual, você tem que ter um diálogo, você tem que apresentar isso. E tá tudo bem, né? Agora, os líderes vão ter que escolher o caminho, assumir riscos. É um mundo em que não quero ter riscos, então você não vai evoluir. Então você não vai inovar. Então você não vai mudar. Né? E não mudar é morrer na atual conjuntura em que a gente vive. Então, o processo do aculturamento hoje, ele é uma construção de visão clara de futuro, percepção e construção de caminho, adaptação ao longo do caminho para chegar aos objetivos, disciplina e repetição. Disciplina e repetição todos os dias. Né? E aí a gente constrói cultura dentro de organizações. Sensacional. Uma coisa interessante, né? Ilustrando uma fraçãozinha, né, do que você trouxe, nós tivemos um cliente na Flux que ele crescia quando o país encolhia. Né? Olha que coisa interessante, porque ele tinha lá produtos que na época, hoje não são mais, porque ele cresceu bastante, mas hoje não são mais, mas na época eles classificavam como produtos de segunda linha. Então, quando o país encolhia, a população ia para a segunda linha, praticando a regra número 1, né, que você trouxe. E quando a população ia para a segunda linha, os fornecedores de produtos e serviços de segunda linha cresciam, né?
é assim, é inimaginável esse movimento, né? Mas ele é real, ele acontece, né? Então, para onde a gente está indo hoje? Eu estou falando isso há mais ou menos 10, 12 anos atrás. É, hoje, a gente tem uma complexidade muito maior, né? Tanto de dinâmicas sociais, como dinâmicas corporativas, como dinâmicas globais, né? Políticas, geopolíticas. E aí essa dualidade que era facilmente perceptível no passado, que era quem cresce e quem encolhe, e quem, né, quando alguém encolhe e cresce, hoje não tem mais. Ou se tem, está muito mais pulverizado e difícil de ser percebido e captado, né? Somado a isso, o comportamento social das novas gerações. Ó, eu estou chegando hoje, mas eu preciso você me falar em que ano, não pode passar de 5, eu vou sentar no seu lugar na diretoria. Se você não me falar, não vou, amanhã não venho. Então, Sim. como que o Matheus está rindo? Porque ele viveu isso um pouco, né? Como participante dessas gerações mais recentes, não, Matheus? Né? Com certeza, eu entendo exatamente o que você está falando, eu acho que representa bem a malha que você comentou da dinâmica social, né? Não é à toa que uma geração é diferente da outra, né? O contexto molda toda uma dinâmica social. Vocês comentaram, acho que foi preciso, né? A minha geração, eu tô bem no começo da geração Z. Tanto que é até Zillennial que brincam, né? Porque é uma mistura dos millennials com a geração Z. De abundância, de abundância. Aqui no Brasil, especial, a gente estava num movimento de crescimento, né? É só pensar até você comentou da China se aproximando cada vez mais do Brasil, Gessé. Eu lembro que quando eu era criança, na rua eu via Chevrolet, Ford, né? Essas marcas. Eu pego a Bandeirantes toda vez que eu vou para Flux em Jundiaí. Cada vez mais eu vejo Omoda, BYD, Zeekr, né? E aí vira uma Acho que você nem enxurrada. sabe, você falou, nossa, que marca é aquela de. Exato, Exatamente, exato. É isso. exato. Então eu entendo perfeitamente o que você está falando, Júlio. É isso. Mas só adicional, mas é um momento fértil também em empreendedorismo. Júlio, talvez eu, fomos educados para trabalhar para os outros. Com certeza. A sua Verdade. geração e as que vêm depois da gente, elas estão sendo educadas para empreenderem. Verdade. Para nós, Quando o você vê documento mais jovens importante era a carteira de trabalho, né? Exato, Era exato. isso. Hoje não é mais. Hoje eu quero Não, empreender. 20, 21 anos, você tem é isso. jovens apresentando empresas, soluções e sem medo de errar. Né? Nós somos os mais velhos somos de uma geração falir era quase que ter um carimbo de um fracasso enorme na vida. Para a sua Como ser geração, humano, né? É isso. falir, ok. Lições aprendidas, vou para a próxima. Né? Próximo. Isso aí, Então verdade. tem um lado positivo, essa coragem, né? Essa coragem do empreender, essa coragem do criar, do inovar, essa liberdade de se expressar e que a gente vê com inovações, com empresas surgindo a todo momento. O próprio iFood, que eu mencionei há pouco, é fruto de um estudante da Unicamp que criou um próprio negócio. Né? A gente já teve outras empresas hoje no Brasil. O ecossistema brasileiro é o terceiro ecossistema do mundo em relevância, número de startups. Já fomos um dos 5 maiores em geração de unicórnios, né? Empresas com um valuation acima de 1 bilhão. Então, eu acho que nem tudo são pontos negativos. A geração Z ela traz essa coragem que é extremamente importante para as empresas. Inovar, ela tem que ter um fator de tolerância ao risco e uma boa capacidade de resiliência quando erra. E a minha geração não aprendeu isso. Né? Eu aprendi na dor e empreendendo quando fiz essa escolha. Agora, a tua geração ela já vem com esse. Isso já está configurado no sistema DNA, operacional. né? Está no DNA. É. Vou empreender. A faculdade é possibilidade. Por que a faculdade é possibilidade hoje? Porque existem outros canais de aprendizado, outros canais de aquisição de conhecimento. Então, eu não vou, mesmo como professor universitário, eu poderia defender unicamente a universidade como único caminho. Eu defendo, sim, a busca do conhecimento. E isso é algo que tem que ser constante e dinâmico, porque tudo está mudando.
constantemente. Então, mas eu acho que essa é a riqueza da geração de vocês e essa é o grande aprendizado que vocês têm nos trazido. Sem dúvida. E isso impacta, para a gente já ir caminhando para o fechamento, custos, né? Porque custa você ter um espírito empreendedor, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de um fator de resiliência extremamente bem desenvolvido, custa você atrair investimento para uma ideia que é modelada em negócio e que depois que o investidor tira o pé do acelerador, aí a startup percebe que não estruturou os processos adequadamente e muito menos estruturou os seus custos, e aí ela começa a tremer, né, perder aquele fortalecimento do investimento. Poucas conseguem se manter numa trajetória de autonomia e crescimento. Então, o custo é independente do comportamento, da geração e do parque tecnológico que eu pertenço ou possuo, ele vai estar presente, né? Não tem como, né? Não tem como. Diga lá, E mano. eu entendo até que no pé da letra ali, Júlio, isso custa de formas bastante materiais para as empresas também. Então, por exemplo, exigências de maior sustentabilidade na cadeia de suprimento das empresas. Isso faz com que aumente o custo, porque você vai ter que, por exemplo, ter carbono zero nessa sua trilha aí. Ou sem, como é que chama? Não ter origem animal, sem crueldade, enfim, tem várias etiquetas para isso. E também numa outra ponta, do tipo, turnover da minha geração, ele tende a ser maior do que de outras gerações, né? Porque pede demissão sem nem ter uma carta na manga, já sai por N motivos, e isso faz com que o custo, de uma forma geral, na parte de capacity aumente. Então eu entendo que no pé da letra isso custa também, né? Para além da parte mais conceitual da coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Essas mudanças, elas têm custo, mas elas trazem ganhos, né? Nem toda mudança, e, na verdade, eu não acho que mudança é ruim. Eu sou totalmente. A maioria das pessoas não gosta de mudança. Nós não fomos nascidos para viver fora da zona de conforto. A gente ama uma zona de conforto. Mas mudar é necessário, né? E com toda mudança tem muito aprendizado e tem muito crescimento, né? Eu nunca. É uma outra frase popular. Eu nunca vi ninguém evoluir em zona de conforto, né? A gente evolui nos momentos de desafios. E o desafio hoje é esse. É entender que a única certeza que a gente tem é que a mudança é constante. Certeza. Isso Esse é o mesmo, ponto. cara. Eu queria fazer uma afirmação aqui, né? E claro que toda afirmação precisa de bula, né? Às vezes, mas enfim. A minha afirmação é a seguinte: para mim, custo é ganho. E agora vem a bula. Se custou para você, é porque eu ganhei te fornecendo o que custou para você. Se eu ganhei de alguém, é porque eu custei para esse alguém o valor que eu entreguei para ele, né, na sua operação. Então, essa coisa de que custo é o vilão da história, depende do lado que você está, né? Porque do lado de quem ganhou aquilo que custou, ele não é o vilão, né? Ele é a solução. Então, custo pode ser ganho. De cara, numa ponta só. Ganha quem forneceu e não quem pagou, que gerou o custo. Mas, se a gente conseguir fazer com que custo seja ganho nas duas pontas, tanto melhor, justificando o investimento, né, e gerando uma perspectiva rápida, mensurável de retorno, né, desse investimento. Então, assim, a minha deixa final é custo é ganho. Se custa para alguém, é porque alguém ganhou, né, e vice-versa, né? Exatamente. Eu pegando a tua deixa e faço outra afirmação. Custo é ganho. Conhecer o custo é necessário e é onde eu cresço. Entendendo o meu custo, é onde eu identifico oportunidades e é a partir dele que eu cresço e evoluo, né? Essa é a máxima para o mundo de hoje. Muito bem. Espetacular. Eu acabei de olhar aqui o relógio e assustei, porque não pareceu que a gente ficou aí quase 50 minutos falando, né? Muito bom o papo. Gessé, assim, foi espetacular todas as suas colocações, fechou com chave de ouro agora. Eu agradeço muito você ter topado ficar com a gente aqui esse tempo todo conversando e soltando tantas epifanias aí para nós. Eu tenho várias anotações e também para quem está ouvindo. Júlio, você tem algum comentário aí, cara? Não, só agradecer mesmo, né? Eu acho que é um privilégio danado. Primeiro,
ter um bom relacionamento com uma figura como o Gessé, porque milita em áreas importantes, tanto da educação, desenvolvimento humano, quanto da tecnologia, né? E eu não tenho dúvida que está entregando isso de forma brilhante, né, na direção de tecnologia aí da GIP, e poder desfrutar desses minutos trocando ideias, né? Eu acho que gera benefícios não só para nós, como você falou, mas para quem também está nos ouvindo, e eu espero também que tenha sido bom para você, viu, Jessé? Fica aqui nosso agradecimento imenso pelo tempo aí. Nada, eu sou grato sempre a Júlio aí pelas N oportunidades. Fico na torcida por vocês, Fluxy, e contem comigo aí para as maluquices que vocês quiserem fazer aí. Tamo junto. Gosto muito disso. Bom. Obrigado, gente. Espetacular. Obrigado, Jessé. pessoal. Muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.